Quantos creem que Deus vai nos visitar esta manhã? Você crê nisso? Quantos querem abrir o coração para a palavra de Deus? A palavra de Deus é poderosa. Quando aplicamos essa boa semente nas nossas vidas, somos transformados. Vamos fazer nossa declaração de fé. Estenda suas mãos para o céu. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Diga: que bom que você está aqui. Você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje. Ele vai se revelar a você. Deus é maravilhoso. Amém. Pode sentar no seu lugar. Como é bom vir à casa do Senhor. Como é bom cultuar a Deus. Você concorda comigo? Hoje eu quero falar sobre uma provisão extraordinária. Eu creio que a bênção da multiplicação vai chegar na tua casa. Deus vai trazer provisão maravilhosa sobre o seu lar. Você crê nisso? Eu creio. E eu quero estudar hoje com vocês alguns princípios da palavra de Deus que podem trazer bênçãos para as nossas casas. Se você trouxe Bíblia, abra em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Deus muitas vezes sinaliza o que Ele está para fazer. Jesus vai dizer que deveríamos ser capazes de discernir os tempos. Ele vai dizer em Mateus 16, olha, quando o céu está alaranjado, avermelhado, à tarde você sabe que vai fazer tempo bom. Quando de manhã chega um determinado tipo de neblina, você sabe que vai chover. Ele fala sobre discernirmos os tempos. E eu creio, eu consigo enxergar sinais de que um tempo de provisão maravilhosa, de multiplicação vai chegar sobre nós. Você crê nisso? Eu creio. E eu consigo enxergar aqui na vida da igreja algumas coisas acontecendo que sinalizam essa bênção de Deus. Primeiro, essa multiplicação vai vir na forma de pessoas. Eu tive o privilégio essa quarta-feira de participar da assembleia da igreja. E nós recebemos nesse bimestre 560 novos membros. É a maior entrada da história da igreja numa assembleia regular. Você pode aplaudir a Deus por isso? E sabe, eu fiquei mais feliz porque a maioria das pessoas que chegaram
chegaram através de batismo, se converteram, são novos convertidos, frutos aqui dessa casa. Também fiquei feliz porque os que chegaram eram de todas as idades. Na Assembleia tinha senhores com mais de 80 anos. Você observou o batismo passado, tinha um senhor bem idoso que foi batizado, tinha alguns senhores que chegaram. Mas tinha criança, tinha jovem, tinha adolescente, e os testemunhos eram impactantes. Uma das jovens que deu testemunho na Assembleia, ela falou que os pais estavam separados há 26 anos. A sua mãe tinha problema com drogas. Começou a frequentar a igreja, Deus transformou a vida dela, ela abandonou o vício. O ex-marido começou a frequentar a igreja também. E depois de 26 anos separados, eles casaram de novo. E ela veio aqui para participar, ver o que Deus estava fazendo, se converteu também. Agora eu falo assim, ela está falando lá na Assembleia. Não tem como negar que Deus está fazendo algo nesses dias, nesse lugar. Eu quero me batizar. Louvado seja Deus por isso. Deus está trazendo uma bênção, sinalizando uma bênção de multiplicação. Essa multiplicação também vai vir na forma de recursos financeiros. Semana passada no culto, a Sil contou uma história aqui à noite sobre uma oferta de uma irmã que deu um galo para o pastor. Ia acabar o programa, né, de rádio, o pastor faz um apelo, e aí a irmã lá no interior da Paraíba chega em casa, olha para o marido, o que a gente pode ajudar? Fala, a gente só tem esse galo. E ela vai lá no próximo culto, anda 6 quilômetros e entrega o galo para o pastor. O pastor fica olhando, o que eu vou fazer com o galo da dona Lourdes? Mas aí ele pega o galo, anuncia na internet o galo, que recebeu essa oferta dessa irmã. O pastor Jeremias Pereira fica sabendo, estava pregando fora do país, fala do galo da dona Lourdes. O irmão no Canadá ouve a história e resolve pagar para continuar o programa de rádio, mas ele não faz apenas isso. Ele falou, quero abençoar a dona Lourdes. E ele compra um sítio para a dona Lourdes. Por causa da oferta do galo, essa história foi correndo e chegou em Nova York. E alguém em Nova York, uma missão, resolve escrever uma matéria no jornal sobre a história da dona Lourdes e falava, a gente vai dar todo o equipamento que ela precisa para fazer a produção no sítio. Agora a dona Lourdes, além de ajudar o programa de televisão, ela tinha um sítio e se tornou uma produtora agrária. Deus é bom demais. O menininho ouviu essa história do galo essa semana e mandou um recado para mim. Ele tem 10 anos e ele é filho da senhora aqui que trabalha na conservação, na limpeza. Eu recebi o áudio. Ele chorando, dizendo, a oferta da dona Lourdes tocou meu coração. Eu peguei aqui as minhas economias. Eu não sei o que é economia de um menino de 10 anos, deve ser um cofrinho. E eu resolvi dar para o projeto do Senhor. Hoje eu contei essa história aqui, no final do culto veio um irmão que falou para mim, pastor, eu quero abençoar o menino do cofrinho. Sabe por quê? Quando a gente faz o que a palavra de Deus ensina, Deus traz bênçãos sobre a nossa vida. Eu tenho certeza que a oferta que ele vai receber é maior do que o cofrinho todo que ele entregou. Você crê nisso? Hoje eu quero falar de princípios de Deus, que quando aplicados na nossa vida, trazem provisão extraordinária. São 10 princípios. Eu só vou conseguir falar 4 hoje de manhã. Venha no culto da noite. Eu não sei se eu consigo falar dos 6, mas anota tudo e põe em prática na tua vida e você vai ver Deus multiplicando. Você crê nisso? Amém? Primeiro princípio, a provisão de Deus vai chegar e ela é extraordinária. Primeiro princípio, cultive relacionamentos abençoadores. Cultive relacionamentos abençoadores. Existem relacionamentos que funcionam como chaves em nossas vidas. Eles abrem portas e liberam bênçãos de Deus sobre nós. Um dos maiores ativos que uma pessoa pode ter são
relacionamentos que abençoam. Precisamos identificar que relacionamentos são estes e valorizá-los. Enquanto eu lia esse texto da palavra de Deus, me chamou a atenção na minha Bíblia o título da história. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Existem pessoas que aumentam na nossa vida, que acrescentam na nossa vida. E se relacionar com elas, traz a bênção de Deus. Bênção extraordinária. A Bíblia vai nos falar da história de um homem que tinha falecido. Ele não deixou uma herança muito boa para os seus filhos, ele deixou dívidas. Mas teve algo que ele conseguiu deixar. Um relacionamento capaz de abençoar a sua família, agora que ele não estava presente. Porque aquele homem se relacionava com Eliseu, a bênção da multiplicação chegou na sua casa. Sabe, existem pessoas que carregam a bênção de Deus com elas. Você deve conhecer alguém assim. Quando nos relacionamos com essas pessoas, quando estamos perto delas, a bênção de Deus respinga na nossa vida. Quer ver um exemplo disso bíblico? José. Porque José estava na casa de Potifar, a casa foi abençoada. Porque José se tornou governador do Egito, todo o Egito foi abençoado. Existem pessoas que carregam a bênção de Deus. Eliseu era um homem assim. E é interessante que as pessoas que se relacionaram com ele receberam bênçãos do Senhor. O primeiro relacionamento que a Bíblia vai narrar são os homens de Jericó. A terra era infrutífera, estéril, porque as águas de Jericó estavam contaminadas. Mas por causa do relacionamento daqueles homens com Eliseu, Deus cura as águas e torna aquela terra produtiva. Sabe, existem relacionamentos na nossa vida que nos tornam estéreis. Eles fazem a gente parar de produzir. Encosta com um preguiçoso, você vai parar de produzir. Ele te influencia para o mal. Agora, existem relacionamentos na nossa vida que nos tornam produtivos, frutíferos. É ver outro exemplo, Eliseu se relaciona com os discípulos da escola de profetas que Elias tinha deixado para ele cuidar. A Bíblia diz que havia fome na terra. E aí um dia eles estão preparando isso, uma sopa, um caldo. E um dos profetas, meio desesperado, sai lá, pega uma trepadeira. Ele não, diz a Bíblia que ele não sabia o que ele estava colocando dentro do prato. E aí ele joga no ensopado. Eles começam a comer. E aí alguém grita, morte na panela, morte na panela. A comida está envenenada. Sabe, existem relacionamentos na nossa vida que nos envenenam. Você sai com a pessoa, você estava feliz, você sai amargo. Você senta para almoçar, você não tinha problema com aquele outro irmão, mas você sai achando ele a pior pessoa do mundo. Tem gente, relacionamento, que nos envenenam. Mas tem relacionamentos, como é o caso de Eliseu, ele joga farinha na comida e diz, o prato está bom. Relacionamentos que saciam a nossa vida, que nos alimentam, que nos fazem bem. Ei, em nome de Jesus, você quer que a bênção de Deus chegue na tua casa? Levante suas mãos. Intencionalmente procure se relacionar com pessoas assim. Gente que tem olhos bons, gente que fala o que é bom, gente que você sai da conversa suprido, alimentado, acrescenta na vida. A Bíblia também vai falar que existem relacionamentos na nossa vida que escravizam os nossos. Aquela mulher viúva, agora, os relacionamentos que o seu marido havia nutrido, pessoas que ele fez empréstimo, credores estavam batendo na sua porta e queriam escravizar os seus. Mas quando Eliseu chega, o relacionamento com aquele homem liberta aquela mulher. Sabe, existem relacionamentos que escravizam os nossos.
Presta atenção com quem seus filhos estão andando. Presta atenção quem senta e entra na tua casa. Presta atenção, porque existe gente que veio tomar e pôr peso sobre os nossos. Quantas vezes eu vi famílias desandando, casamentos sendo destruídos, filhos se perdendo por causa de relacionamentos tóxicos que escravizam. Em nome de Jesus, aproxima os teus, a tua mulher, os teus filhos, aquele que você ama, de pessoas que alimentam, que libertam, que trazem sim novidade de vida, e você vai ser abençoado. Provisão maravilhosa vai chegar. Agora isso precisa ser intencional. Intencional. A mulher sunamita, capítulo 4, a continuação. A Bíblia diz que ela: vejo que Eliseu é um homem de Deus, diz para o marido. E aí o que ela faz? Ela constrói um quartinho para ele, no andar de cima, no terraço da casa. Porque de forma intencional ela queria estar perto daquele relacionamento que podia abençoá-la. E de fato ela é abençoada. Ela era estéril, e por causa daquele relacionamento ela pode ter filhos. Em nome de Jesus. De forma intencional, você tem procurado relacionamentos que te abençoam? Em áreas diversas da minha vida, eu tenho procurado pessoas, e sabe, elas abrem as portas das bênçãos de Deus para mim. Esses dias eu estava lá no hospital, fiquei 11 dias de castigo, né? Internado, e aí o pastor Elias Dantas foi me visitar. Chegou lá aquele jeito dele, muito engraçado, começou a puxar papo, e eu fiz um monte de pergunta para ele, meia hora que ele ficou lá, eu fui tão abençoado. Ele estava saindo, eu falei: pastor Elias, posso te pedir uma coisa? Ele falou: claro, filho. Ele fala: maravilha das maravilhas, pede o que você quiser. Eu falei: então tá bom. Pastor, você pode mentorear uma vez por mês por Zoom? Falou: mas é claro, vai ser um privilégio para mim. Eu fui abençoado, você não tem ideia do quanto. Aquele homem já abriu portas de bênçãos espirituais para a minha vida. Os encontros que eu participo, de unidade, fora do país, fizeram enxergar a igreja com outra perspectiva, o ministério, o relacionamento com essas pessoas, trouxe mais do que você pode imaginar sobre a minha vida. Ei, quem quer ser abençoado aqui? Existem relacionamentos que vão trazer o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Intencionalmente os procure. Sabe qual é a tua tarefa de casa? Faz o quartinho. Se aproxima daqueles que abrem portas das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Aleluia! Você crê nisso? Amém? Vai fazer a lição de casa. Combinado. Segundo princípio espiritual, que nos leva ao extraordinário, à provisão extraordinária de Deus: aprenda a pedir. Vamos fazer um exercício. Olha para a pessoa do lado, você fala assim: você vai pagar meu almoço hoje? Não. Oh, glória! E olha que tem gente que vai falar assim: escolhe o lugar, escolhe, aproveita. Teu marido quer te abençoar hoje, escolhe o lugar, meu amor. Oh. Não, tem que tomar cuidado. Eu pergunto para a Nina: escolhe o lugar. Ela: McDonald's, está fácil, é barato. Pergunto para si, o negócio fica mais complicado. Você quer ser abençoado, você tem que aprender a pedir. Versículo 1 diz: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu. Aquela mulher recebeu da parte do Senhor provisão extraordinária, porque ela pediu. Muitas pessoas não recebem da parte do Senhor porque não pedem. E a palavra de Deus vai dizer: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra?
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. A maioria de nós não gosta de pedir. Quem gosta de pedir aqui? Eu não gosto. Talvez você já deve ter ouvido alguém falar assim, eu já disse isso. Eu não peço nada para Deus, só agradeço. Já viu? Já falou isso? Eu lembro que eu falei isso para o meu pai uma vez e falou, está errado. Você está perdendo de ser abençoado. Sabe por que a gente não gosta de pedir? Porque a gente é orgulhoso. E pedir fere o nosso orgulho. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus. A mulher sunamita, ela tinha muitos recursos. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Mas ela precisava da ajuda de Deus. Quando a gente fica no hospital, quando uma enfermidade bate a porta da nossa casa, e os nossos recursos não são suficientes, a gente vê quão dependente nós somos. Você precisa da ajuda de Deus. Uma das coisas que mexeu com o meu orgulho foi o Legendários. Eu estava subindo uma montanha lá, mas pensa num negócio assim, era um paredão complicado. Tinha um senhor, ele tinha uns 25 anos mais do que eu. E ele estava subindo numa boa. E eu arriei. E aí eu fiquei olhando e eu tive que pedir ajuda. Fui rebocado da montanha. Que vergonha. Os caras lá, vai, me empurrando. Cãibra nas duas pernas. E eu lembro quando eu subi lá, cheguei no alto da montanha, eu comecei a chorar. Sabe por quê? Porque eu não gosto de pedir ajuda. Eu estava envergonhado. A bênção está do teu lado às vezes. A Bíblia diz, suportai uns aos outros é amor. Deus, Ele quer derramar bênçãos. Ele quer usar pessoas para nos abençoar. Mas a gente tem que aprender. Mas a Bíblia diz também que essa mulher pediu do jeito certo. Existe um jeito certo de pedir? Sim, tem gente que não sabe pedir. Pede, mas pede do jeito errado. Já viu gente que tem essa habilidade de pedir mal? Aí em vez de você querer ajudar, você fica com raiva da pessoa, porque ela pede errado. A Bíblia diz que espiritualmente isso acontece também. Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedi e não recebereis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz, esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Eu estava lendo aquele livro do Robert Morris, Uma Vida Abençoada. Quem já leu esse livro? Se não leu, leia, vale a pena. E ele vai falar da multiplicação dos pães e peixes. E ele vai falar de dois princípios que estão aqui nesses versículos que eu li, que trazem multiplicação sobre as nossas vidas. Primeiro, Deus multiplica aquilo que Ele abençoa. Por isso Jesus, antes de partir os pães, Ele pediu que Deus abençoasse. Se o que eu estou pedindo Deus não pode abençoar, eu estou pedindo mal. Deu para entender? Tem coisas que eu peço para Deus e que Ele não pode abençoar. Por quê? Porque eles vão contra a palavra de Deus. Porque eles ferem princípios bíblicos. Porque a gente vai usar para futilidade, diz a palavra, Deus não abençoa. Segundo princípio que ele fala, Deus multiplica aquilo que não retemos, mas que repartimos. Jesus, Ele pega o pão, Ele pede a bênção, Deus pode abençoar, Ele põe nas mãos dos discípulos, e o que os discípulos fazem? Eles retêm, eles repartem. E porque eles repartem, Deus derrama mais. Quem quer uma provisão aqui? Levanta a mão, você quer uma provisão extraordinária de Deus?
Peça o que Deus pode abençoar. E aquilo que você receber, reparta. Eu nunca vou esquecer aqui na igreja, na época da pandemia, eu participei de um conselho que marcou a minha vida. Todo mundo estava o quê na época da pandemia? Sentando no cofre. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Aí a gente chega no conselho da igreja, e na matemática do reino é diferente. Alguém levanta e faz uma proposta, sentindo no meu coração que a gente tem que abençoar a cidade. E a gente controlando tudo. Vamos dar um respirador para a cidade. Custa caro. E aí foi unânime. No meio da crise votamos dar um respirador. Ligamos para os hospitais e falaram, respirador a gente tem. Se vocês puderem mandar remédio com esse valor, aí o valor de um respirador nós doamos em remédio. Sabe o que aconteceu? A provisão daquele mês foi superabundante. Aí nós resolvemos dar mais. E aí um monte de movimento de ação social, pagando remédio de irmãos, pagando tratamento, entregando cesta básica. A gente dava, Deus mandava mais. Quem quer ser abençoado aqui? Aprende com a dona Lourdes e com o menino do cofrinho, não retém. E Deus vai te abençoar mais. Deus às vezes nos dá a provisão para a gente repartir com quem está do lado. Sabe, os problemas sociais e mazelas que vivemos, a culpa é nossa. Porque o recurso para tratá-los já está na minha e na sua mão. Mas a gente retém. E aí Deus não multiplica. Quem quer a provisão extraordinária, levante as mãos. Deixa Deus te usar para abençoar alguém. Deixa Deus te abençoar. Terceiro princípio. Valoriza o conselho de Deus. Quer uma provisão extraordinária? Valoriza o conselho de Deus. O que me chamou a atenção foi por que aquela mulher foi procurar um profeta que não tinha recurso financeiro para resolver o problema dela. Por que ela foi procurar Eliseu? Ela não foi procurar alguém que pudesse pagar suas contas. Ele era profeta, ela foi procurar um oráculo do Senhor, uma revelação de Deus, um conselho do alto. E sabe, quando a gente valoriza o conselho de Deus, o busca e obedece, a provisão extraordinária de Deus vem sobre nós. Sabe o que você precisa? Você não precisa de um fiador, você precisa dos conselhos maravilhosos que vêm do trono de Deus. A Bíblia vai nos mostrar Josafá, rei de Judá. Ele se reúne com o rei de Israel e com o rei de Edom, e eles vão para uma batalha. E quando chega no meio do caminho, acaba a água. E eles estão desesperados, sem saber o que fazer. Então Josafá pergunta, existe um profeta de Deus por aqui? Ah, tem Eliseu. Eliseu chega, manda trazer um músico. E aí o conselho de Deus é revelado. E os conselhos de Deus muitas vezes não fazem sentido para nós. Sabe o que Deus manda eles fazerem? Faz buraco no chão. Um monte de buraco. Vai brotar água no deserto. Que maluquice é essa? Mas eles pedem o conselho e obedecem. No outro dia a Bíblia diz que os poços, os buracos ficam cheios de água. O exército dos moabitas, eles chegam de manhã e o sol está batendo na água, aquela cor vermelha. Que eles falam, os reis brigaram entre eles, se mataram, isso é sangue. E eles vão procurar os despojos de guerra, e quando chega lá, o povo de Deus está preparado para a batalha. Eles vencem a guerra. Por quê? Porque um rei foi buscar o conselho de Deus e o obedeceu. Agora a Bíblia nos fala de um outro comandante, uma autoridade chamado Naamã, que quase perdeu a bênção. Uma menina na sua casa fala, tem um profeta que pode te ajudar.
Ele sai da terra dele, vai atrás do profeta, mas o profeta manda um ajudante falar com ele, não recebe na porta, e dá um conselho estranho: você vai mergulhar 7 vezes no rio e a tua lepra vai embora. Ele fica bravo, fica nervoso, quer ir embora. E aí um servo que está com ele fala assim: mas você veio até aqui, o que te custa? E aí, porque ele obedece o conselho de Deus, quando ele mergulha a 7ª vez, a Bíblia diz que a pele daquele homem fica como uma pele de bebê. Tem muita gente que está perdendo a provisão extraordinária, porque está desprezando o conselho de Deus. Porque muitas vezes os conselhos não fazem sentido. E a gente abraça o nosso orgulho e perde a bênção. Faz sentido? Aquela mulher chega pedindo ajuda, pega os seus filhos, bate na porta dos vizinhos e pede vasilhas vazias. Não faz sentido. Mas é desse jeito que a provisão extraordinária vem. Sabe, na Bíblia existem mais de 2.000 versículos, conselhos de Deus sobre como lidar com recursos. A Bíblia fala muito sobre esse assunto, mas a gente despreza, não põe em prática. Eu lembro de um irmão que chegou na minha sala e ele estava passando por crise financeira. E a gente começou a conversar e eu falei para ele: olha, meu irmão, eu vou te ajudar, mas eu quero primeiro que você faça um curso aqui na igreja. E esse curso ensina como que a gente tem que lidar com os recursos. Ele ficou bravo comigo, saiu bravo. Eu não preciso de conselho. É muito fácil dar conselho para moribundo. Ele ainda está enrolado financeiramente hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos querem provisão extraordinária sobre a vida? Busca e obedece os conselhos de Deus para essa área da vida. E você vai ver a provisão de Deus chegar em nome de Jesus. Última lição hoje de manhã. Vem à noite, são 10 princípios. Eu quero terminar. Quero que você anote tudo e põe em prática. Faça prova, Deus vai te abençoar. 4º princípio. A provisão extraordinária vem quando a gente conhece um Deus galardoador. Eu acho interessante a maneira que a mulher pede. Ela diz assim: teu servo, meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Aquela mulher faz questão de dizer que aquele homem era servo de Eliseu, servo do profeta. E de alguma maneira ela estava reivindicando algo. Por quê? Existe um princípio na palavra de Deus. Quando abençoamos aqueles que cooperam com a obra, ou ajudamos para que os projetos de Deus se cumpram, nos tornamos galardoadores, alvo da recompensa de Deus. Olha o que diz Mateus, capítulo 10, versículo 40 a 42. Quem recebe vocês, recebe a mim. Jesus está falando com os discípulos. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. A Bíblia está dizendo que nos tornamos galardoadores de Deus quando cuidamos das coisas de Deus. Pega esse princípio para você. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida de mim. Amém? Repete: quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida de mim. A mulher sunamita entendeu isso. Ela não fez apenas um quarto porque ela queria estar perto do profeta. A Bíblia diz que ela pôs uma cama, uma mesa, uma cadeira
e uma lamparina. Ela estava cuidando do homem de Deus, daquele que fazia a obra de Deus. Ela estava cuidando do projeto de Deus. E ela se torna alvo do favor do Senhor. Olha o que diz Hebreus. Capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus é galardoador dos que o buscam com fé. Você quer ser alvo das recompensas de Deus? Ele é fiel. Cuida das coisas de Deus, você vai ser abençoado. Eu nunca vou esquecer, vou terminar com essa história. Tem alguém aqui que quer casar? Quer casar? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso com vontade, meu Deus. Tem gente que tem medo de assumir que quer casar, pelo amor de Deus. Como é que você vai ser abençoado? Quando chega perto do casamento, você começa a fazer conta. Casar hoje em dia custa caro. Eu lembro que eu pedi assim em casamento e a gente começou a fazer conta. É a conta de quanto vai custar a festa. Puxa, mulher tem um monte de coisa. É a maquiagem, é o vestido, E aí tem que pagar o apartamento, tem que provisionar as contas do novo lar. E eu lembro que eu e a Silvia, a gente combinou. Vamos fazer uma poupança. Os dois trabalhavam, a gente vai cada dia, cada mês um pouquinho juntar para criar a poupança do casamento. Aí eu lembro que um dia eu vim no culto. Estava do lado da Silvia, minha noiva. A gente sentadinho aqui. E aí tinha um irmão que tinha ficado desempregado. Aquele irmão era uma bênção, cuidava de um monte de gente. E na hora do culto, o Espírito Santo tocou meu coração. Tira um pouquinho lá da poupança do casamento e dá para esse irmão. Eu falei, Sil, vamos dar para esse irmão. Ele falou, vamos. E aí nós pegamos, naquela época eu usava cheque, né? Tô velho, agora é um Pix, né? Você vai hoje até na rua, os caras têm Pix, meu. Vai pedir gorjeta, não, você não tem Pix. O irmão não tinha Pix, então foi o cheque mesmo. Viemos, deixamos ali, ficamos felizes. Na semana seguinte, eu fui pregar no Piauí, Teresina. Eu estava ministrando, quando terminou a palavra, subiu um missionário para falar. Ele era desse tamanhinho assim, o púlpito era maior que ele quase. E ele tinha um projeto. Ele fundava igrejas no interior nordestino, no sertão nordestino. E ele estava contando a história. Uma das igrejas que ele tinha plantado, veio um vendaval e levou o telhado da igreja. Eu estava sentado ali ouvindo a história e na hora o Espírito Santo falou para mim, pega mais uma parte da poupança do casamento e dá para esse homem. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar sem casamento, Deus, desse jeito. E não era um valor para mim tão baixo. Quando Deus fala, às vezes Ele põe um valor no teu coração. Aí eu tomei coragem, fiz um outro checão lá e dei para aquele projeto. Voltei de avião, ensaiando o que eu ia falar para minha noiva. O que eu vou falar para ela? E aí eu lembro, ela estava na cozinha da casa dos meus sogros. Eu cheguei, ela, que bom que você chegou então, tem uma notícia. Sabe a poupança lá do casamento? Eu estava lá e Deus mexeu no meu coração que era para pegar e dar para o telhado. Contei a história do telhado. Ela falou, meu Deus, a gente não vai casar desse jeito. E eu lembro que nós nos ajoelhamos na cozinha da casa dos meus sogros. Que eu disse para ela, eu tenho certeza que não vai faltar nada. Nós vamos experimentar o extraordinário de Deus. Naquela semana, ainda faltava alguns meses para o meu casamento. Não estava tão perto. Eu recebi na minha sala 2 senhores. E quando eles estavam saindo, falaram, pastor, a gente veio aqui na verdade para te dar o presente do teu casamento. Eu falei, mas ainda vai demorar. E eles deixaram o envelope em cima da mesa e foram embora.
Eu peguei o envelope, entrei numa outra sala e fui ver. Tinha um maço de dinheiro. Eu falei, Deus. Quando eu contei, tinha 10 vezes o valor que eu tinha dado, somado para aquele irmão, junto com o irmão do telhado. Provisão extraordinária. Eu peguei o telefone feliz. Liguei para minha noiva. Falei, eu não te falei que não ia faltar nada. Fiquei até metido. E nós começamos a chorar no telefone. E eu podia te contar inúmeras histórias. Não se trata de ser rico. Não é isso. Eu e você podemos experimentar a provisão milagrosa, extraordinária. Eu e minha casa temos provado isso, e eu quero que você prove isso também. Hoje eu quero orar por vocês. Se você quer provar a fidelidade, o extraordinário de Deus, você quer aplicar o conselho do Senhor, quer abençoar os outros e ser abençoado, quer parar de reter, mas compartilhar, quer pedir do jeito certo. Eu não sei o que Deus falou com você. Talvez Ele falou de relacionamentos abençoadores, eu não sei. Mas se você quer aplicar isso na tua vida e experimentar a provisão extraordinária de Deus, bênção do Senhor. Onde você está? Fica de pé, eu quero orar por você agora. Onde você está? Se apresenta. Deixa eu orar por você. Estenda as suas mãos assim. Pai, na tua palavra existem princípios que funcionam como sementes de fé. Quando as plantamos, o fruto chega sobre nós. Provamos da doçura da tua provisão e fidelidade. Hoje eu quero pedir, coloca as sementes nas mãos dos meus irmãos. Princípios que vão trazer bênção sobre a casa, sobre a família, sobre os seus. Eu quero pedir que eles sejam fartos, não para reter, para acumular riquezas nessa terra, porque a Bíblia diz que aqui a traça e a ferrugem consomem. Mas Pai, para que eles possam, ele e os seus, provarem a fidelidade de Deus, para que os sinais do Senhor se cumpram entre eles, que eles sejam fonte de bênçãos na vida de muita gente. Pai, tem gente aqui passando por dificuldades, tem gente aqui enfrentando lutas nessa área, tem gente desempregada, tem gente que não sabe como vai pagar as contas no final do mês. E eu quero clamar, assim como o Senhor multiplicou azeite na casa daquela mulher, Pai, em nome de Jesus, derrama bênção, favor extraordinário, que os meus irmãos possam celebrar nos próximos dias a tua fidelidade. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Os elementos estão aí na sua frente. Pegue aí os elementos, tome nas mãos. Isso. Quem entregou a vida para Jesus aqui, levanta a mão. Você pode fazer parte desse memorial lindo. Deixa eu te dizer uma coisa, o maior presente que Deus podia ter nos dado, Ele já nos deu. Ele entregou seu Filho. E por causa da entrega generosa de Deus, do sacrifício de Jesus, nós somos abençoados. Amém? Você entregou tua vida para Jesus, Ele transformou a tua vida. Tem gente que teve a história mudada, transformada, porque Jesus, quando a gente abraça esse presente de Deus para nós, a nossa vida é abençoada. E agora nós vamos fazer
O que a Bíblia nos ensina, celebrar em memória do que Jesus fez por nós, a ceia do Senhor. Primeiro vamos, alguém podia, está aqui o meu, obrigado. Primeiro nós vamos celebrar o pão da vida que é Jesus. O pão representa isso. E quando Jesus entra na nossa história, nós somos saciados, porque a presença de Jesus, ela nos traz, sim, saciedade. E hoje eu queria que você lembrasse do pão da vida, que você celebrasse as mudanças de Deus na tua história, que você tomasse do pão que desceu do céu, do maná que foi enviado por Deus, provisão milagrosa, provisão amorosa, que transforma a nossa história. Eu queria que você tomasse da ceia do Senhor, por isso nós vamos orar, agradecendo a Deus, pelo pão da vida que é Jesus. Estou aqui, o Arnaldo, perdão. Primeiro a Dani vai orar para nós, agradecendo. O Arnaldo, né, Arnaldo? Tanto faz. A Dani vai orar para nós, agradecendo a Deus pelo pão. Senhor, eu te louvo, Pai, porque foi através do teu sacrifício, Senhor, que nós estamos aqui hoje. E eu te louvo porque através do seu sacrifício nós podemos compartilhar do teu extraordinário, Pai. Nós podemos compartilhar da provisão que o Senhor nos abençoa a cada dia, Pai. Porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, o Deus que se faz presente e nos abençoa com a sua provisão a todo dia, Pai. Eu te louvo por isso, porque nós podemos compartilhar como igreja esse teu grandioso amor, Pai. Que o Senhor nos traga, Deus, a provisão, não só a financeira, Senhor, mas nós pedimos pela provisão espiritual, abrindo os nossos olhos, os nossos corações, Deus, a cada dia, para aquilo que o Senhor quer nos abençoar, para aquilo que a tua voz quer nos trazer, Pai, aquilo que a tua palavra nos diz, Senhor. Eu te louvo por isso, Pai, pelo teu corpo que foi naquela cruz maltratado, judiado, Senhor, porque foi através desse sacrifício que nós estamos aqui como igreja, Deus, te louvando e engrandecendo, Senhor, o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém, Pai. Comamos do pão celebrando a Jesus. Você já brindou por alguém ou celebrou uma conquista? Brindando. A Bíblia diz que esse é o cálice da nova aliança. Quando tomamos desse cálice, nós honramos o Cordeiro. Eu quero que você levante bem alto esse cálice e você celebre. Ele venceu a morte, Ele não é um coitado, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo e em breve os céus se abrirão e Ele voltará em glória. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus vitorioso. Nós celebramos a Jesus esta manhã. Se você quer honrar ao Cordeiro, nós vamos orar agora. Celebre, honre, agradeça. O Arnaldo vai orar para nós, agradecendo o sangue de Jesus que nos trouxe vitória. Obrigado, Pai, porque nós não éramos nada, nós éramos pecadores, ainda somos, mas o Senhor voluntariamente morreu por nós, Pai. Obrigado porque hoje nós temos vida e abundância. Obrigado porque hoje nós temos um futuro de esperança, nós que não tínhamos nada antes. Obrigado que nós temos hoje uma promessa de assentarmos à mesa contigo, Pai, e na glória podemos tomar a ceia junto contigo, Pai. Obrigado porque nós não merecemos nada disso, mas o Senhor venceu por nós e nós vencemos contigo, Pai. Obrigado porque o Senhor nos promete coisas muito maiores que nossos sonhos, muito maiores que nossa visão humana. O Senhor tem uma história maravilhosa para cada um de nós, Pai. Te louvamos porque lá na cruz o Senhor preparou essa história para nós, o Senhor escreveu o nosso nome no teu livro. E nós te louvamos hoje, Pai, pelo teu sangue. O teu sangue que está recheado de maravilhas, o teu sangue recheado de promessas, de vida, de paz contigo, Pai. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque nós podemos hoje dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, com esperança de que o futuro que o Senhor nos promete é o futuro de bênção, o futuro de paz, Pai. Te louvo por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Tomemos do cálice celebrando ao Cordeiro.
Nós vamos celebrar a Deus com essa última estrofe. Depois vamos orar aqui, abençoando, encerrando o nosso culto. Cante, celebre, adore a Jesus com a gente. Aleluia. Louvado seja o sangue de Jesus, que pagou com sua própria vida pecado e dor, carregou e ao mundo trouxe a esperança. Canta, igreja. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador, Santo, morto em meu lugar, o Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que eu quero te convidar agora a erguer a tua voz. Erga os teus braços e adore a Jesus. Ao sangue do Cordeiro, ao sangue do Cordeiro, ao sangue do Cordeiro, ao sangue do Cordeiro, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor.